Se você é brasileiro e eu te contar sobre um governante corrupto que é muito afeito a festas e regalias, tira bastantes férias, gosta de viajar, trata bem em demasia as Forças Armadas, persegue a imprensa, descredita qualquer tipo de informação que seja contrária ao seu governo e persegue todos aqueles que trazem alguma forma de contradição em forma de pesquisa científica, você provavelmente me diria: ora, você está descrevendo o Bolsonaro, presidente do Brasil entre 2018, aliás, entre 2019 e 2020. Mas não. Desta vez estou falando sobre Haile Selassie I. É um nome complicado de falar. Ele foi o governante da Etiópia durante boa parte do século XX e só deixou de sê-lo após sofrer um golpe de Estado que o defenestrou do poder para sempre, mas não sem antes ter deixado a Etiópia em uma condição deplorável de existência. Quem descreve isso muito bem e traz relatos de uma forma magnífica é o jornalista polonês Ryszard Kapuscinski, ou Richard Kapuscinski, tornando esse nome um pouco mais ocidental, para que melhor compreendamos a pronúncia desse nome. O Kapuscinski é um jornalista com uma longa história. Ele cobriu nada menos que 27 golpes de Estado, ou seja, é uma pessoa que conhece muito bem esse tipo de cobertura e soube fazer um trabalho fenomenal com as entrevistas que ele coletou das pessoas que eram próximas ao Selassie, as pessoas que ocupavam posições estratégicas ou não tão estratégicas, como o funcionário do governo que tinha como função apenas colocar uma almofada para que ele sentasse na poltrona e apoiasse seus pés no chão. Porque como o imperador era baixinho, ele tinha alguns complexos de inferioridade e não queria que seus pés ficassem balançando como os de uma criança. Bom, então, dito isso, sabemos que o Kapuscinski é realmente uma pessoa que muito bem requisitada, aliás, muito bem credenciada para fazer esse tipo de cobertura. Para quem nunca leu o livro, é interessante pensar a estrutura dele em relação aos livros da Svetlana Alexievich. A Svetlana escreveu livros muito interessantes sobre a vida no leste europeu, muito voltados à questão das vivências humanas, da percepção dos indivíduos em momentos históricos distintos, como sobre o acidente na usina de Chernobyl. Ela tem um outro livro chamado O Fim do Homem Soviético. Enfim, tem A Guerra Não Tem Rosto de Mulher também. São livros ótimos e a estrutura do livro do Kapuscinski é muito similar à estrutura que a Svetlana tem em seus livros. Que estrutura seria essa? Fazer entrevistas e, a partir dessas entrevistas, colocar o relato, transcrever esses relatos e criar uma história a partir desses relatos, com a voz ativa dos entrevistados. O que é uma coisa muito interessante, porque você acaba, de certa forma, tirando um pouco, obviamente isso não acontece de forma total, porque a própria seleção das narrativas que entram no livro é feita pelo jornalista, as perguntas, as fontes são feitas pelo jornalista, portanto o jornalista nunca será retirado daquele material que ele está produzindo, que ele está entregando à população, entregando aos seus leitores, mas faz com que a voz ativa das fontes esteja ali presente para a interpretação de quem lê. Então, é um elemento muito importante nós temos essa noção que o que o livro nos traz é exatamente a voz ativa das pessoas que ali estão. E alguns traços importantíssimos e muito interessantes desse governo que o Selassie I desenvolvia na Etiópia é que ele assume já a partir de um golpe de Estado. Aí você lê o livro para compreender bem essas minúcias. Lá nos anos 20, quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, a Etiópia é invadida pela Itália.
E o Selassie, ele, ao invés de permanecer no país e lutar junto com os soldados para a libertação do seu país, ele foge para a Inglaterra e passa ali, fica ali em segurança até o final da guerra. Na Itália, aliás, na Etiópia, os combatentes nacionais lutaram bravamente contra a invasão de Mussolini. E ao final da guerra, quando o Selassie retorna ao país, acabam criando uma forma de oposição a ele, porque sentiam que o imperador, aquele que teria sido, entre aspas, escolhido por Deus por estar guiando aquele país, faltou com seu dever junto à pátria, fugiu, se escondeu. Então, por que deveríamos segui-lo? E o que o Selassie fez foi trazer outras pessoas para junto de si, condecorá-las, trazê-las para o exército, construir ali uma nova hierarquia no exército, e aos poucos foi minando a existência de qualquer oposição dentro das Forças Armadas. E essa era uma prática comum desse governante etíope, que faz nós relacionarmos com muitas outras ditaduras que ocorreram ao redor do mundo, ou muitas outras democracias, entre aspas, onde existem castas, as castas das pessoas, que são selecionadas, que estão junto ao governante, que estão prestando serviços e favores, trocando serviços e favores, é o termo mais correto, é essa troca, e existem aqueles grupos que acabam sendo subalternizados por não se inclinarem, por quererem uma ordem diferente, por quererem mudar o que o regime propõe. Então, você perceba que o Selassie, ele seguia nesta lógica de condecorar alguns e perseguir, decapitar outros de uma forma muito sistemática, como é o que acontece em outros países. Eles, como não havia universidades na Etiópia, mandavam estudantes para os Estados Unidos e para a Europa. E uma das críticas que aparece entre os seguidores do Selassie é que esses estudantes voltavam com ideias revolucionárias, voltavam sem respeito com as autoridades, voltavam sem respeitar as hierarquias, como se questionar as coisas fosse uma falta de respeito. E se manter a miséria e a segregação entre a população e manter grupos com alto poder de domínio sobre outros que não têm nem o que comer fosse algo natural e devesse ser respeitado. Então você perceba que a perseguição ao intelectual, a perseguição a todo aquele que pensa de forma diferente é algo muito comum e estratégico para os governos. Porque quando você mina a existência de oposição, você consegue fazer com que seu governo siga sem nenhum empecilho. E mais ainda, quando é minada a existência de uma oposição crítica e bem preparada intelectualmente, então você tem todos os caminhos livres. Mas, por outro lado, quando você tem uma oposição crítica, com conhecimento, e muito mais conhecimento que o próprio governante, então, governar a seu bel prazer acaba sendo algo difícil. E outro fator que é interessante analisar nesse livro do Kapuscinski é que, como ele constrói o livro a partir de relatos, nós percebemos que, por pior que seja o governante, por piores que sejam suas intenções, porque o Selassie, primeiro, ele governava a partir apenas daquilo que ele queria que acontecesse, né? Ele fornecia banquetes enormes para seus correligionários, enquanto a população do país passava fome, morria de fome. Mesmo assim,
muitas pessoas continuam olhando para aquele sujeito, para aquele líder, como alguém dotado de grande sabedoria, como alguém que estava correto o tempo todo. Então você perceba que nas construções políticas, nessa questão de haver uma admiração, das pessoas selecionarem um líder para seguir, a racionalidade às vezes não importa nem um pouco, porque o indivíduo segue porque quer seguir, ele acredita porque quer acreditar, e não porque está orientado por fatos, não porque ele está orientado por evidências, não porque sua vida esteja melhorando, não porque a vida do país esteja melhorando com aquele governo, e sim porque ele quer acreditar, porque ele vê naquilo uma verdade, porque ele vê naquilo uma moral, ele vê naquilo bons costumes que devem ser seguidos. Portanto, comparar o Selassie com Putin, com Bolsonaro, com o presidente lá da Bielorrússia, que agora não consigo, o Lukashenko, não é nenhum exagero. Assim como compará-lo com Castelo Branco, Geisel, Médici e Figueiredo, também não é nenhum exagero. Porque, em termos de execução prática dos governos, foi muito diferente. Tanto é que o Selassie passou mais de 40 anos no poder. Entretanto, o ponto central, os elementos que constituem essa forma de governo, que define a crença da população num governante, todo o plano de fundo ideológico, de perseguição, é o mesmo. Ao mesmo tempo em que militares são sempre muito bem quistos, sempre condecorados, tanto é que ele chegou a aumentar o número da grande hierarquia das Forças Armadas lá da Etiópia, e um número nunca antes visto. Por que isso acontece? Bom, se nós pensarmos do ponto de vista estratégico, é muito pertinente que um governante faça isso, um governante autoritário, lógico. Porque, sendo bem realista, são as Forças Armadas que vão garantir a existência de seu governo. Então, por que não trazer mais indivíduos para perto de si, criar todo um cinturão ao seu redor, para que então ele se torne intocável. Mas aí agora, claro, eu faço esse canal, esses vídeos, sem grandes intenções de ser visto, mais como um exercício para provocar o debate, para chamar as pessoas a ler conteúdos que não são de mera ficção. Também é um termo errado, porque a ficção é algo super necessário e que traz alegorias muito importantes para pensar no mundo cotidiano. Mas para a leitura de livros de não ficção, que trazem ou assuntos técnicos, conceitos, ou histórias magníficas como essa que traz o Kapuscinski, e tantas outras que o Kapuscinski traz, como no livro O Chá dos Chás. Mas eu faço esse canal para promover o debate, para promover a discussão. Então, eu deixo aqui o aviso de que o Selassie caiu, ele foi deposto, mesmo tendo criado toda essa estrutura, todo esse aparato governamental para se proteger. Se você quer saber como que foi a queda dele, basta ler o livro. Olha só, está aqui o livro. Esse aqui é um livro que eu peguei emprestado da biblioteca, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ótima biblioteca, por sinal. E eu deixo aqui o conselho para que leia o livro. O que eu trouxe com esse vídeo é uma provocação. Diferente de outros vídeos em que eu procuro trazer mais chaves de leitura para compreender conceitos, neste não há conceitos que compreender. Apenas eu fiz essa explicação com relação à forma como o Kapuscinski escreve, e estão entregues as chaves do castelo para você se divertir com essa leitura que, sem dúvida nenhuma, não gerará qualquer tipo de arrependimento. E, é claro, se você quer saber sobre algum outro livro, basta deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para não perder os próximos.
Lógico, o canal não tem uma periodicidade muito correta, muito linear, porque eu também não tenho tempo de produzir vídeo sempre. Hoje é domingo, dia que eu estou gravando este vídeo, e surgiu um tempo, então estou aqui fazendo essa produção para vocês. E até a próxima!